Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cara dos Esportes, Gabriel Martins aqui, para dar o pontapé inicial nessa nossa semana, falando sobre NFL. A gente vem tendo aí, ainda tem mais alguns dias pela frente, mas o grosso do Combine da NFL já tá chegando na reta final. Tivemos muitas notícias interessantes para falar sobre o Combine, por exemplo, uma quebra de recorde do tiro de 40 jardas, né, que é o evento principal do Combine, né? A velocidade que os jogadores correm ali nas 40 jardas, que é o que em metros, Felipe? 39 e pouquinho? Uns 37 metros, eu acho, né? Porque eu acho que uma jarda é... Uma jarda é o quê? 9 centímetros? Um assim? É, por aí, 9 e quebrado, né? Aquela maravilha das unidades de medição que o pessoal usa nos Estados Unidos, né? Que você pode ter tatuado o Tio Sam fechado nas suas costas, mas você tem que admitir que é a mais idiota do mundo usar jardas e polegadas e pés e onça para tamanho de bebida, né? Ounces, né? E que mais? Milhas também não faz. Inches, né? Feet, inches. É ridículo. Mas aí acaba que a gente que acompanha, que cobre a NFL, tem que pegar um pouco dessas medidas. A gente vai falar sobre os destaques do Combine. Vamos falar também sobre uma possível mudança na regra da NFL, que é uma mudança que, se acontecer, ainda passará por uma votação, né, nesse mês, na reunião dos donos, para se vai ser aprovada ou não. E normalmente ela é... Primeiro é um ano de teste e tal, e enfim, a gente vai falar sobre isso. E na terceira parte do programa, a gente vai falar sobre times que a gente acredita que vão ter bastante trabalho nessa off-season, né? Estão olhando aí para um período aí de 6 meses de muito trabalho pela frente, nada de férias. E como você já ouviu, Felipe Lawrence aqui com a gente, jornalista do Valor Econômico, comanda o perfil O Quarterback. Vamos entrar no Combine, mas antes lembrar que... Duas coisas, na verdade, né? Vamos lembrar que tem muito conteúdo exclusivo para os apoiadores do podcast Cara dos Esportes. Se torne apoiador, link tá na descrição. Você pode ter acesso a um episódio exclusivo por semana e aos meus textos 2 vezes por semana no seu e-mail, na newsletter. Você tem plano de 3 meses por R$42 pagando no Pix, que é o plano Pro Bowl. 6 meses por apenas R$70, que aí vai descobrir toda off-season. Link tá na descrição, tudo explicadinho. E também lembrar que o parceiro de apostas do podcast Cara dos Esportes é o Bodog. Crie sua conta utilizando o meu link que tá na descrição. Já tem várias odds para draft da NFL. Você pode apostar quem que você acha que vai vencer o próximo Super Bowl já, né? Então tem várias odds lá para você escolher. Não deixe de criar sua conta utilizando o meu link para eles saberem que eu te enviei. Felipe, tô olhando aqui odds pro Marvin Harrison ser o primeiro não quarterback draftado lá no Bodog. Nesse momento tá 1,15. Eu botei uma quantia considerável, há quem diga irresponsável, não faça isso, pelo amor de Deus, você que tá ouvindo. Alguns meses atrás eu peguei a 1,20, umas semanas atrás. E eu pensei assim, se eu deixo esse dinheiro parado aqui na poupança, vai ter rendimento bem menor. Botei uma quantia no Marvin Harrison sendo o primeiro não quarterback draftado a 1,20. O que você acha desse investimento? Eu acho que é um investimento com retorno garantido. Eu acho que se ele não for o primeiro não quarterback escolhido no draft, é porque aconteceu algo de muito grave nas semanas antes do draft. Ele matou alguém, ele atropelou alguém, ele foi pego, sei lá, empurrando uma velhinha no trânsito, alguma coisa do tipo, porque não tem como, ele é o melhor jogador, assim, jogador puro do draft, ele é o melhor jogador puro desse draft. Ele não vai ser a primeira escolha geral, porque não faz sentido você escolher um wide receiver com essa primeira escolha. Você tem que escolher um quarterback, porque em termos de valor de escolha, quarterback é acima de wide receiver, mas em termos de talento, o primeiro time que não precisar realmente de quarterback, ou o primeiro time que não acreditar muito nessa classe de quarterbacks,
inevitavelmente vai escolher o Marvin Harrison Jr. Então é uma aposta de retorno praticamente 100% garantida, é tesouro direto isso daí. Então, um bom investimento que eu fiz. E digo mais, se o Marvin Harrison Jr. de fato empurrar uma idosa na rua e ele estiver disponível na sexta escolha, a velocidade com a qual eu vou pegar um pano pra passar vai ser um negócio de outro mundo. É assim, eu vou quebrar a velhinha mereceu. Você pode olhar o Twitter dessa velha, que ela deve ter tweet exaltando o nazismo, então o Marvin Harrison tava certo. Sim, eu vou quebrar o piso da minha casa passando pano. Se o Marvin Harrison comete um crime, depende do crime, obviamente, e tá disponível na sexta escolha. Acho que é um bom tema para um podcast daqui pra frente. Quais crimes o Marvin Harrison poderia cometer e ainda seria uma escolha top 5, né? Então a gente guarda aí essa pauta para um próximo episódio. Mas vamos entrar nas notícias sobre o Combine. Antes, eu queria trazer um tópico que eu discuti. Discuti não porque foi um episódio solo, né? Que foi o episódio da última semana, exclusivo para apoiadores. E eu quero saber a sua opinião, Felipe. Desculpa que eu não coloquei... eu coloquei na pauta, assim, tô vendo aqui. O meu ponto é que eu acho que a gente, nos últimos anos, a gente viu o Combine perder um pouco de importância. Esse ano, pra mim, é mais um passo nessa direção. Com o Caleb Williams não participando dos testes, com o próprio Marvin Harrison, que a gente falou, não participando, Malik Neighbors e tal. Eu acho que tem alguns motivos pra isso. O primeiro, esses principais prospectos viram que, eu não tenho nada... Tenho muito mais a perder do que a ganhar participando do Combine. Ainda mais a dificuldade que é você treinar pro Combine, que é um treino muito específico, não tem nada a ver com o futebol americano, né? Treino de velocidade, explosão e tal, não sei o quê. Eles já estão... Esses jogadores já chegam com bastante não, mas com uma quantia considerável de dinheiro dos NILs, né? Que são os patrocínios que agora eles podem receber no futebol americano universitário. Então não é mais de vida ou morte você subir 1, 2, 3 escolhas na primeira rodada. E o outro ponto que eu levantei nesse último podcast, que eu quero a sua opinião, Felipe, é que eu acho que hoje a gente consegue medir melhor a questão de velocidade, mudança de direção, explosão, com as tecnologias de monitoramento do jogador em campo. A gente volta alguns anos atrás, os Rams, quando selecionaram o Cooper Kupp, ele não fez um bom combine, mas os Rams tinham ali no monitoramento dele em campo, eles viram um jogador que jogava mais rápido do que ele testou. E eles selecionaram o Cooper Kupp e aí foi um êxito gigantesco. Então, hoje, é menos importante saber o quanto que o cara corre nas 40 jardas, no tiro de 40 jardas, porque os times já têm acesso a muita informação da velocidade dele em campo, né? E mudança de direção e tal. Então ainda tem a importância das entrevistas, dos exames médicos, e eu acho que os testes físicos são importantes, claro, e principalmente para quem não é uma escolha firmada de primeira rodada, mas eu sinto que o Combine daqui, 10 anos pode ser como o Combine da NBA, que dificilmente você vê uma escolha top 5 participando do Combine da NBA. O que você acha? Eu acho que assim, o principal ponto para mim acho que sim, o Combine perdeu importância, claramente. Acho que o principal ponto é que o refino hoje de scouting dos times é muito maior do que era há 15 anos atrás. Então hoje os times eles têm muito mais armas para fazer a avaliação dos jogadores do que eles tinham se a gente voltar em 2010. Não é tanto tempo assim, mas a evolução do scouting da NFL teve um salto muito grande nesses últimos 15 anos. Então assim, se você volta para 2010, o Combine tinha uma importância porque ele era muito balizador de opinião, porque você tinha que balizar muito o teste de olho que você tinha com o jogador que você via no tape, que você via quando o scout ele ia olhar o jogo, você balizava isso no Combine. Então você falava, a velocidade do cara no Combine é igual à velocidade do cara que eu vi ele jogar lá no jogo X. E hoje em dia você já tem um scout muito mais refinado, porque os próprios times universitários eles gravam os jogos como na NFL. Fazem aquele All-22, já disponibilizam dados avançados que facilitam muito o trabalho de scouting para a NFL, porque pensando nisso, porque os times universitários já pensam nessa transição, porque o jogador ser
draftado, né, na NFL, facilita o trabalho dos caras para recrutar novos jogadores. Então eles investiram toda nessa parte de data science para conseguir fazer isso. Então acho que você tirou um pouco dessa importância do Combine de balizador de expectativas. Então acho que você tem essa parte, sim. A outra parte é que você tinha essa questão que há 10 anos atrás, só os top jogadores faziam treinos específicos para o Combine. Você pegava os jogadores top, ficavam 2 meses treinando especificamente para o Combine. Pegava dezembro, janeiro, vamos fazer esse treino especificamente para o cara dobrar os testes no Combine, para quebrar recorde, etc. Atualmente, é padrão. O cara assina com um empresário, o empresário já tem um acordo com uma academia, essa academia já tem um treino específico pro Combine. Então, já não tem tanta vantagem assim pro jogador top participar do Combine, porque um jogador que vai ser escolha de terceiro dia tem um treino tão bom ou melhor do que ele. Então isso pode criar ruído. Por exemplo, se você tem um Caleb Williams, ele faz um tiro de 40 jardas ruim, você pega um Joe Milton, que fez um Combine bom, e você compara, você fala, pô, o Joe Milton fez um Combine melhor do que o Caleb Williams, vai ficar semanas com um ruído que é desnecessário, que é um ruído inútil para o jogador, que na real não muda muito na avaliação dos times, mas em termos de mídia, em termos de imprensa, em termos de ruído, é ruim para a imagem, porque é uma questão que o cara vai ter que responder durante meses até o início da temporada. Então acho que você perdeu um pouco dessa importância, tanto por conta desse refinamento do scouting dos times, quanto dos jogadores de primeira prateleira. Não tem mais importância para os caras, porque eles sabem que os times já têm uma avaliação boa do que eles apresentam, e se eles participarem do Combine ou não importa muito, porque eles têm, é como você bem disse, eles têm mais a perder do que ganhar. Se você faz um teste ruim, vai criar um ruído desnecessário que vai durar por meses. Então acho que você perde um pouco de importância, mas o Combine em si acho que tem essa importância porque é um momento que os times têm um contato muito grande com os jogadores, porque é o único momento em que os times eles têm esse contato direto com os jogadores e com os empresários. Então você pode fazer exames físicos, pode fazer exames médicos, pode fazer um número limitado de entrevistas, acho que são 30, 60 entrevistas, algo assim, pelo evento. Então é um momento que assim, tem essa importância que isso não vai ser substituído tão logo. E também uma importância para os times, porque ali é o momento em que está todo mundo importante da NFL no mesmo lugar, no mesmo estádio. Então é onde começam as primeiras conversas de troca de escolha de draft, de janela de transferências, os times começam a conversar lá, eles se encontram, tá todo mundo no mesmo corredor. Então tem essa importância, entre aspas, social do Combine que não vai ser substituída. Então acho que. E tem importância de audiência também. O Combine ele ganhou importância como evento quando começou a ser transmitido pela NFL Network nos anos 2000. Uhum. Então assim, você não vai diminuir esse negócio do tiro de 40 jardas, você não vai tirar isso um evento de audiência que a NFL vende de patrocínio. Então acho que o evento não vai sumir, mas que perdeu a importância em termos de avaliação dos jogadores para os times, inevitavelmente sim. Eu acho que acabaram-se os dias que a gente vai ver tipo o Andrew Luck participando do Combine, né, do Trevor Lawrence, né, da vida, como foi esse ano, Marvin Harrison e Caleb Williams não participaram dos testes, né, e esses dias eu acho que vai ser muito difícil voltar, né. E você falou sobre o Joe Milton, tava vendo os vídeos dele, tava comentando com o João, né, que participa do podcast, que sabe muito de draft. Ele teve, acho que, a maior velocidade da bola saindo da mão dele, né, o Joe Milton, né, que ele tem um canhão no braço, sim, quarterback da Universidade de Tennessee. Aí eu comentei com ele, ele tem a melhor velocidade, mas ali também é 50-50, se ele vai colocar ele vai furar o colchão que ele tá arremessando a bola, ou se ele vai errar o colchão e jogar a bola na arquibancada, né, mas tá lá, a velocidade da bola dele era, não sei quantas milhas lá, sei que foi a mais veloz, né. Um grande vencedor do Combine esse ano, agora entrando em pontos específicos, acho que dá pra dizer que ele é o vencedor, é o Xavier Worthy, wide receiver da gigantesca Universidade do Texas. Mandar um abraço pro meu amigo Augusto, professor da Universidade do Texas e ouvinte
do podcast Cara dos Esportes. Olha só, audiência muito qualificada. Xavier Worthy simplesmente bateu o recorde do tiro de 40 jardas. Ele correu as 40 jardas em 4,21 segundos, que é um tempo superior ao que o Bolt faz nessa distância. Todo mundo sabe que o Bolt, historicamente, era um cara que ele acelerava um pouco mais na segunda metade, ele era um cara mais de 200 metros, mas é o homem mais rápido do mundo. Grande feito pro Xavier Worthy. Ele não era uma escolha de primeira rodada. Imagino que a performance dele no Combine vai impulsioná-lo. Só que antes de começar essa discussão, Felipe, antes de perguntar pra você o que você acha, o quanto que eleva o estoque dele, pro ouvinte ter noção, eu queria passar pela lista dos tempos mais rápidos da história do tiro de 40 jardas. Xavier Worthy em primeiro, 4,21 segundos. Em segundo, John Ross, wide receiver, em 2017, 4,22. Em terceiro, cornerback Kalen Barnes, também foi 2022, 4,23. Chris Johnson, CJ2K, quem é velho, se você lembra dele, parabéns, você tem mais de 30 anos e você tá velho. 4,24 segundos, foi running back da universidade do Tennessee Titans. Empatados com 4,26 segundos, o running back Dre Archer, o cornerback Tariq Woolen do Seahawks, que eu lembrava que ele tinha feito um tempo bom, mas não tão bom assim. E o cornerback DJ Turner, 4,26. Com 4,27, Marquise Goodwin, que literalmente era um atleta olímpico, né, disputou a Olimpíada. Ele chegou a ficar perto de fazer medalha, se não me engano, no salto em distância. Eu não lembro agora eu tô em dúvida se foi ele mesmo. Acho que foi ele que... Foi sim. Em Londres ele fez o maior salto no eliminatório, que teria dado a ele o ouro, mas ele não conseguiu repetir o salto. Não conseguiu repetir exatamente isso. Na final. Então esse nível de atleta que a gente tá falando aqui, né? O cara literalmente atleta olímpico. E também com 4,27, Henry Huggs, que nesse momento tá preso, porque ele, dirigindo embriagado, bateu num outro carro, matou uma mulher, o cachorro da mulher também, uma história bem triste. Mas, Felipe, eu acho que essa lista ajuda a contextualizar que a gente não tá falando dos melhores jogadores da NFL atualmente, né? Mas ainda assim, é uma liga que a velocidade importa muito, e o Xavier Worthy literalmente é o mais veloz deles. Então, o Xavier Worthy foi realmente um grande destaque, acho que pode-se dizer assim, de um combine meio esvaziado, né? Porque sem as grandes estrelas, as atenções se voltaram muito para essa classe de recebedores que você sabia que era uma classe bem profunda, e foi uma classe que mostrou muito durante esse Combine. Acho que entre todas as posições no Combine, todas as posições que mostraram suas habilidades atléticas, né, nesses últimos dias, os recebedores foram os que mais se destacaram, na minha opinião. E o Xavier Worthy quebrando esse recorde, e não só esse recorde, nas outras provas também ele foi muito bem. Então acho que um cara que... Acho que ele já era meio fim de primeira rodada, começo de segunda rodada, porque muitos dos problemas dele lá em Texas rotas, então acho que assim, não se questionava tanto a habilidade atlética dele, mas o que ele mostrou agora nesse Combine é que a habilidade atlética dele é realmente de elite, né? Ele se colocou entre as 15 e 30 melhores performances da história do Combine. Então acho que assim, foi uma atuação muito forte do cara. Acho que ele se posiciona assim no primeiro round. Não sei até que ponto se vai pular do top 20, acho que não, mas acho que assim, segunda metade do primeiro round, com certeza sim. Acho que é a partir da 16ª escolha, a partir daí acho que você já começa a ser uma região boa para ele sair, mas é um cara que é um daqueles caras que ganhou, com certeza ganhou. A gente vai ver daqui a alguns meses no draft falando assim, pô, o Xavier Worthy foi um cara que ganhou nesse Combine. Agora a questão o cara vai ter que mostrar realmente que essa habilidade atlética se transmite pro campo, né? Que essa lista que você passou pra gente é uma coisa que prova-se isso, né? Que a habilidade atlética na NFL não significa que se traduz em performance de campo, né? Então,
o John Ross. O John Ross, assim, ele teve uma carreira, assim, não foi excelente, assim, foi uma carreira razoável, né, assim, mas um cafezinho no Giants, né? Assim, dentro do que se esperava dele, né, em termos de draft, foi bem aquém do esperado, né? Então, assim, é uma situação em que o jogador ele precisa demonstrar realmente que a habilidade atlética que ele mostra no Combine se traduz em habilidade de campo, e que muitas vezes tem essa diferença, porque uma coisa é você fazer esse teste lá no Lucas Oil Stadium, climatizado, de roupinha leve, sem ninguém correndo pra cima de você. Outra coisa é você correr uma rota com um cornerback, um linebacker em cima de você fazendo marcação, o cara pulando em cima da sua rota e te interceptando, né? Então acho que são coisas diferentes. Então a gente tem que levar com calma os testes, o resultado dos testes, porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, mas assim, importa, sim, até certo ponto, ajuda, mas o cara precisa demonstrar que essa habilidade atlética bruta se traduz em performance de campo lá em agosto e em setembro. E a questão dele é que, assim, ele não é veloz apenas em linha reta, né? Ele é um cara muito ágil, os outros testes dele mostraram isso, né? E você vê até as avaliações pré-combine, né? Era tudo destacando a velocidade dele, a agilidade dele. O que vai definir o teto é o que o Felipe falou, né? Como ele vai se desenvolver como corredor de rotas, né? Porque ele é um cara que, assim, todo jogador é assim, mas ele é um cara que onde ele vai cair vai determinar muito, né? Porque de início eu imagino que ele vai ser aquele famoso gadget player, né? Aquele cara que vai correr um reverse, vai receber um screen e tal, e ele não vai entrar na NFL com uma árvore de rotas muito avançada, né? Então você vai ter que meio que criar ali alguns toques na bola para ele, e com a velocidade dele, se ele passa pelo primeiro, ele pode transformar o que seria num avanço de 10 jardas, 15 jardas num touchdown, né? E o que todo mundo tá pensando agora é, você coloca o cara mais rápido da NFL na mão do Patrick Mahomes. O que seria, né? E não só na mão do Patrick Mahomes, mas com a criatividade do Andy Reid. E eu acho que seria interessante, né? Mas, como o Felipe falou, precisamos ter calma. Eu só não vou aceitar aqui críticas ao Chris Johnson. CJ2K, que o pessoal diz que eu odeio running back, mas a temporada que ele teve, 2010, se eu não me engano, ou 2009, agora não lembro, que ele passou de 2.000 jardas, era realmente um negócio de outro mundo. Vamos falar de outros jogadores que se destacaram, Felipe, antes da gente entrar na regra do kickoff. Eu tenho 2 aqui, mas eu vou deixar você começar. Eu gostei muito do Peyton Wilson, linebacker de North Carolina State. Acho que Sim. Entre os jogadores defensivos, acho que ele foi assim, o primeiro mais. Assim, ele é um jogador que tem uma técnica muito apurada. Acho que é um jogador que com certeza vai ser, acho que, ou o primeiro ou o segundo linebacker puro escolhido nesse draft. Porque é um jogador muito bom tecnicamente. Ele mostrou que a habilidade atlética dele se traduz também. Que é um cara que tem uma habilidade atlética muito avançada, um cara que fez testes muito bons. Acho que ele se solidificou, talvez, como escolha de primeira rodada. Um cara que eu gosto bastante, acho que é um cara que. Eu não vou comparar ele com o Jack Campbell ano passado, porque são jogadores meio de. São um pouco. As características dos jogadores são diferentes, mas é um jogador que vai sair na primeira rodada, um jogador que acho que pode ter um impacto imediato numa defesa, porque é um jogador que tem uma técnica apurada e acho que tem uma velocidade muito boa para correr na marcação. Acho que é um cara que tem uma inteligência acima da média em termos de jogo. Acho que é um cara que ganhou prêmios agora nessa última temporada de melhor jogador defensivo. Acho que é um cara que pode se destacar numa classe de defensores que não é tão forte assim. A gente pode estar falando de um prêmio de Defensive Rookie of the Year ano que vem. Acho que ele é um nome que a gente pode olhar agora nesse início de processo de draft já com uma prévia assim de um nome que pode aparecer lá pra frente. Verdade. O primeiro aqui da minha lista é um ser humano gigante que se chama Armários, que é perfeito, né? O offensive tackle Armários Means, da Universidade da Geórgia, que, assim, eu não sei como que a Universidade da Geórgia consegue simplesmente reunir
os maiores e mais atléticos seres humanos da face da Terra, né? Que é um negócio inacreditável. A medição dele foi absurda, 2,2 metros, 154 quilos, braços gigantescos, e nesse tamanho todo ele correu o tiro de 40 jardas em 5,07 segundos, que é um absurdo. Ele correu o shuttle, né, que é aquele teste de agilidade, que ele corre para um lado, corre para frente, tal, não sei o quê. Correu em 4,33 segundos, que é ao mesmo tempo que o Joe Mixon, running back do Cincinnati Bengals, correu quando ele entrou no draft. Os testes de explosão dele não foram, assim, absurdos, mas ainda assim, pro tamanho dele, o nível de atleticismo do Armarius Mims é fantástico. Ele é um cara mais de desenvolvimento, né? Um cara que tem as ferramentas físicas e você quer desenvolver ele como jogador, mas o potencial físico dele é um negócio de outro mundo, porque, tudo bem, tackle é muita técnica e tal, mas você olha para os edge rushers da NFL, né, Felipe? São alguns dos seres humanos mais atléticos da face da Terra. Então você precisa ter atleticismo para igualar esses caras, e o Armarius Mims mostrou que ele tem isso. No fim das contas é uma questão de física, né? Massa contra massa. Então, quando você tem um cara que é grande, tem um atleticismo acima da média, você coloca ele contra um edge rusher, você tem uma vantagem, né? Então, assim, se o cara... É a grande questão. Se o cara conseguir traduzir essa habilidade atlética em habilidade técnica, e esse é o grande problema do pulo da desenvolvimento de offensive lineman do universitário para NFL, é um cara que pode se destacar sim, né? Mas é como você disse, é um cara que vai precisar de um pouco mais de desenvolvimento, né? Um cara que não é um dos top offensive linemen desse draft, mas acho que é um cara que, se você olhar lá no segundo dia do draft, acho que é um cara que pode pintar sim, acho que é um cara que é um nome bem interessante. Ele não, sei lá, Rashawn Slater, né, que você coloca no dia 1 e você tá confortável, né? Ele é o cara ali que... É um cara que, por exemplo, pode ser que exploda no próximo time dele, né? Não seja no time que vai selecionar no draft, mas eu acho que é muita habilidade atlética pra pelo menos não dar alguma coisa. O segundo, eu coloquei por 2 motivos. Primeiro, porque ele realmente fez um grande combine. E segundo, porque eu imaginei que o Felipe fosse colocar, então eu quis roubar. Porque é o cara que joga na universidade para a qual o Felipe torce, que é o tight end Theo Johnson, sabe? Theo Johnson. Eu ia falar dele. Literalmente o segundo melhor RAS da história para um tight end desde 1987. O que é o RAS, né? RAS, a sigla. É um compilado de todos os testes físicos do jogador, né? Ele coloca uma nota e você vai de 0 a 10. O Theo Johnson teve 9,99. E é outro... Acho que o argumento que eu fiz... Ele é um jogador, um prospecto superior, mas assim como o Armarius Mims, um nível maior, eu acho que é muito atleticismo para ele não ser pelo menos algo na NFL, né? Porque tight end é uma posição que a parte física é importantíssima, e o Theo Johnson tem habilidade atlética para dar e vender. Eu fico preocupado com esse negócio do Penn State, porque os jogadores de Penn State, ano após ano, eles fazem combines excelentes, eles fazem uma apresentação atlética no combine que eu fico impressionado, porque, assim, eu não tô sendo corneteiro não, mas assim, não se traduz no que eu via dele jogando no ano anterior. Então, assim, porque o Theo Johnson é um bom jogador, indubitavelmente, mas não é nem de perto o melhor tight end que eu já vi jogar lá em Penn State nesses anos. Então, assim, é um jogador que me impressionou muito nesse combine, porque ele realmente fez uma apresentação absurda. E acho que isso chama muita atenção dos times, porque quando você tem um outlier tão forte assim, uma apresentação tão forte atlética, os times vão falar, pô, peraí, tem alguma coisa que aconteceu aqui, porque aí você volta pro tape do jogador e olha, pô, peraí, cadê esse atleticismo desse jogador no tape do cara, né? Tipo, vamos pegar os jogos importantes de Penn State e vamos ver onde está esse atleticismo desse cara para você realmente se traduz, porque é o que a gente falou mais cedo, pode ser que o cara tenha treinado que nem um maluco pro combine e seja só espuma, né? Não é realmente
algo que se traduz em campo. Então acho que... Ou então ele não foi bem utilizado, né? Não, então, isso que eu ia falar. Essa é outra questão também. A Universidade de Penn State tem problemas de treinamento. O coordenador ofensivo foi demitido na primeira temporada, então o James Frank, técnico, é um cara que tem problemas para coordenar ataque. Então, assim, é uma universidade problemática. Mas, assim, eu não quero entrar nesse ponto de corneteiro aqui. Mas é um jogador assim, eu acho que é um jogador que se posiciona para ser um dos principais talentos numa classe que tem bons nomes, mas acho que é uma classe que claramente é um pouco abaixo do que foi ano passado, mas é uma classe que tem bons nomes. Acho que ele se coloca lá na primeira prateleira depois desse combine. Não vai chegar perto do Brock Bowers, né? Mas ele acho que é um cara que nem de perto. Pode sair na primeira rodada, né? E a posição de tight end, ela é muito difícil no draft, porque acho que dá pra dizer que é a posição que demora mais a se encaixar na NFL em média, né? A gente vê muitos caras explodindo só no segundo contrato, né? E, assim, eu vou usar um exemplo que é muito extremo, porque ele é um cara totalmente fora da curva. Mas o George Kittle era um cara que teve pouquíssimo espaço na Universidade de Iowa, né? Que tem, historicamente, um ataque muito fraco e tal, e ele ficou meio que enterrado, fez um último ano muito bom, acabou sendo draftado ali na 5ª rodada, e virou o segundo melhor tight end da era dele ali na NFL, né? E claro que é uma comparação muito absurda pra fazer pra qualquer jogador, né? Mas o Theo Johnson pode ser um cara desses que não foi bem utilizado e no próximo nível ele pode... O outro exemplo agora é o Sam Laporta, que estourou logo de cara, né? Então, assim, pode ser que tenha mudado um pouco o paradigma da posição. Então, acho que os times agora podem tentar também ver qual que vai ser o próximo Sam Laporta. Tentar apostar um pouco, o próprio um pouco mais cedo nos tight ends. Exatamente, acho que você tem pode ser que tenha mudado um pouco, mas não sei, vamos ver o que vai acontecer agora em abril, porque a gente sabe que a NFL é uma liga de que os times se copiam, né? Então um dá certo, o outro vai querer fazer igual. Então, se o Sam Laporta foi candidato a rookie do ano, acho que os times pode dar uma mudada de chave agora como eles veem tight ends, apesar desses problemas de desenvolvimento na posição, que é uma posição complicada, né? Dessa transição de universitário para o profissional. É aquela história, né? Vende porque é fresquinho ou é fresquinho porque vende, né? E o time ele não se desenvolve porque não se desenvolve, ou os times acham que o jogo tight end não vai se desenvolver e por isso dão menos oportunidade, né? Pode ser, vamos ver se ele quebra o paradigma. Tem algum outro jogador que você queria citar ou eu roubei mesmo o seu segundo da lista? Não, você roubou o Johnson da minha lista, mas eu vou citar o Isaac Garaldo, que foi running back de Louisville, que é um daqueles caras também que é um cara que estava meio fora do radar, né? Um cara que não aparecia tanto, mas é um cara que usou o Combine para alavancar o nome dele na discussão, né? Um cara que provavelmente vai ser escolha de terceiro dia, mas para running back, a gente já viu que escolha de terceiro dia não significa que o cara vai ser practice squad, o cara que pode ser titular logo na semana 1, né? A gente já viu vários casos assim ano após ano, então acho que é um cara que se cair numa situação legal, acho que ele mostrou uma habilidade atlética que é interessante. Acho que é um cara que tem um tamanho legal para ser running back na NFL, então acho que é um jogador que se alavancou bem usou esse Combine de uma forma interessante. Se a gente fala que Combine perdeu importância e realmente perdeu para esses jogadores que estão um pouco fora do radar, você faz um Combine muito bom, que nem foi o caso dele, se coloca na conversa. Você é um cara que pode ser, que seria uma escolha de 7º round, vira uma escolha de 4º round. Você tem um aumento aí de 70% do seu salário. Então, assim, é uma situação, um cara que conseguiu aumentar bastante a sua perspectiva nesses próximos meses. Então, acho que é um cara que se destacou, acho que é um outro cara que eu acho que eu destacaria nesses últimos dias. Concordo. E destaque negativo a gente não vai falar muito aqui, né? Mas eu só vou destacar o wide receiver lá que tava fazendo drill com o Michael Penix, que morreu na rota. Pô, o cara no draft... Pô, se o cara não vai se esforçar no Combine, onde que ele vai se esforçar, né? Tipo, porra, perder fôlego na rota é difícil, né? Tu sabe o vídeo que eu tô falando, né? Sim. Pô, é ridículo. Você viu o cara você viu que no Gauntlet o cara pegou 2 bolas no mesmo tempo e saiu correndo pra... Sim. Porra, e aí? O clássico, o maior vídeo da história do Combine é o wide receiver dando uma bolada na cara, né? Que eu não lembro quem foi. Sim. Que é sensacional, mas enfim. A gente vai fazer um balanço do Combine
nos próximos episódios. Nova regra do kickoff, Felipe. Parece que vai ser votada, né? A NFL trouxe os coordenadores de Special Teams para conversarem, porque a gente viu no ano passado, viu nos últimos anos, que alguma coisa precisa mudar, né? E 2 momentos. O kickoff, que tudo bem, era uma jogada muito perigosa, e dá para entender porque ela foi eliminada, e deveria ter sido eliminada, porque era o tipo de jogada com maior índice de concussões e lesões em geral na NFL. Só que agora você, basicamente sem o kickoff, né, caiu muito, porque agora o touchback você começa mais pra frente e tal, o chute eles foram colocando mais pra frente. Você basicamente eliminou uma das jogadas que eram mais icônicas do futebol americano, né? A gente já teve o Super Bowl 41 abrindo com o Devin Hester retornando um kickoff pra touchdown, né? Que é um momento absurdo, assim. O outro é o onside kick, que a última mudança das regras do kickoff impede os times de botarem formações não balanceadas, ou seja, você precisa ter 5 jogadores de um lado do meio campo e 5 jogadores do outro. E aí ficou impossível você recuperar um onside kick. Então, começando pelo onside kick, que eu acho que é o que o pessoal se liga mais, os times poderão fazer uma formação não balanceada, colocando 6 jogadores de um lado só, no último quarto, e eles precisam avisar, né? Tipo o Taylor Decker avisando que ele, entre aspas, avisando que ele era um jogador elegível, vai precisar avisar, e aí não vai ter o elemento surpresa, mas vai poder arriscar dessa forma. Antes da gente falar da regra do kickoff, eu não gosto muito, Felipe, porque eu acho que o onside kick ele também funciona muito no elemento surpresa, né? E aqui você elimina completamente, não sei se vai resolver, e eu sei que vai ter muito tradicionalista que não vai gostar, mas pra mim tem que ser uma daquelas propostas de o time vai ter que converter uma 4ª para 15 pra conseguir manter a bola ao invés do onside kick. Eu acho que a NFL tinha que ser agressiva dessa forma, porque tudo bem, você não quer facilitar muito o time tá perdendo por 3 touchdowns no final e virar o jogo conseguindo converter 2 onside kicks seguidos, por exemplo. Mas eu também acho que uma jogada ajuda a manter o jogo vivo no final, e que eu acho que ajuda no entretenimento, que no final a NFL é isso, entretenimento. O trabalho da NFL nisso daqui me parece muito arranjar o deck do Titanic, né? Porque você está mexendo nas coisas que, no fim das contas, não vai ter grandes mudanças práticas, porque ok, o problema do kickoff, o problema do onside kick das últimas temporadas você não resolve tanto, porque ok, reduziu para 1% a conversão dos últimos 2 anos, mas você não resolve tanto, porque os jogadores são muito atléticos atualmente. Eu acho que você não tem como, se você tira o elemento de surpresa do onside kick, você não tem como você surpreender, você não tem como fazer o onside kick de maneira correta, porque os jogadores são muito atléticos. Eles conseguem interceptar essa bola, então não tem como o kicker fazer um chute absurdo de forma que seja vantajoso para o time que chuta. O time que recebe a bola sempre tem vantagem. Então acho que qualquer solução que a NFL tentar realizar agora, e acho que essa solução não é tão radical assim, não vai adiantar qualquer coisa. Eu acho que você cria um outro problema também, porque a gente vai entrar na regra do kickoff. A regra do kickoff vai ficar meio parecida com o que é agora, o que vai ser agora na UFL, né? Que é a liga que se juntou à USFL com a XFL. E você vai ter que ensinar 2 formações diferentes para os jogadores de special teams, uma de kickoff e uma de onside kick. Então acho que você está criando complicações que, no fim das contas, acho que você reduz até mesmo a incidência de onside kick, porque acho que os times não vão querer colocar não vão querer fazer tanto onside kick para evitar lesão. Porque se você começar a exigir muitos jogadores, você cria problemas de técnica. Então eu acho que você está criando muita complicação para um negócio que não tem tanta solução na NFL atual. É uma jogada perigosa, o kickoff é uma jogada perigosa, o kickoff nunca mais vai voltar como era antigamente, então não adianta a gente ficar discutindo aqui, o kickoff tem que voltar a ser como era. Não vai, impossível, porque então a gente sabe que as regras...
Não acaba com o kickoff, porque essa regra da UFL é uma regra boa. Os retornos acontecem, a jogada ficou dinâmica. Sim. Quem assistiu a XFL no passado viu que o kickoff se tornou voltou a ser dinâmico. Ao contrário da NFL, porque a NFL hoje em dia não acontece nada. Mas na XFL no passado, foi uma jogada interessante. Teve bastantes retornos, etc. Então acho que é uma solução interessante, mas em termos de onside, não tem solução. E aí a XFL viu isso e a XFL trocou pela conversão de 15 jardas. Acho que na NFL você teria que, sei lá, fazer algo mais longo, porque acho que 15 jardas na NFL é meio curto. Não sei. Mas não, acho que o onside kick não. Acho que é uma coisa ficou meio coisa do passado, né, assim, na NFL. Acho que não tem mais espaço, acho que você não tem mais como fazer ele voltar a ser viável. Vou ficar muito surpreso dessa mudança que for aprovada resultar em aumento de incidência de onside kick. Sei lá, se aumentou de 1% para 1,2%. Pelo amor de Deus, né? E não mudou nada. Mas assim, acho que é uma questão, acho que é uma jogada que perdeu espaço, que inevitavelmente vai ser extinta, porque na NFL atual você não tem como retornar ela como era antigamente, e todas essas mudanças que a NFL fica fazendo, ela vai rodar em círculos até perceber que a única solução é acabar com ela de vez. Eu falei acabar com o kickoff porque eu acho que pra existir do jeito que o kickoff existe agora, eu acho que ele poderia não existir, né? Você faz touchdown, o outro time começa com a bola, pronto. E aí... Porque aí você, vai pro intervalo, aí vai pro kickoff, aí touchback, aí vai intervalo. É um saco, né? E... Eu não acho que a questão é você colocar, tipo, 4ª pra 20, né? Eu acho que você tem que colocar mais perto da própria endzone, né? Tipo, é uma 4ª pra 15, mas na linha de 5 jardas do seu campo. Que aí aumenta muito o risco se você não consegue converter, né? Porque aí você basicamente acaba o jogo porque você dá a bola de volta pro time já muito dentro da sua red zone. A mudança na regra do kickoff que eu acho que é um pouco complicado, eu acho que ela pode esbarrar no problema do público acompanhar, é essa que o Felipe falou, né, da USFL, né, que os dois times o time que vai receber o chute fica na linha de 35 jardas, o time que tá chutando fica na linha de 40 jardas, e só pode o kicker correr para chutar e o retornador se mover. O resto dos times ficam parados até alguém tocar na bola e aí tem um retorno. Porque você não você não colocando os jogadores para correr junto com o kicker ali e tal, eles, claro, vão ter uma velocidade menor e reduz o risco de lesões, de pancadas na cabeça e tal. Mas aí tem alguns detalhes, né? Tipo, se for touchback direto, o time que tá retornando começa da linha de 35 jardas, mas se a bola bater ali nas últimas 20 jardas do campo, aí o touchback é da linha de 20 jardas, aí que eu acho que... Assim, escutando aqui no podcast você pode estar achando um pouco confuso, mas você pega pra ler e lê umas 2 vezes, você consegue visualizar. Mas eu acho que também já fica muito detalhe. Eu gosto disso de você colocar os times parados e só o retornador se movendo, eu acho que é um pouco mais seguro. E traz um pouco de animação, né? Porque pra mim, do jeito que tá, é melhor acabar de vez com o kickoff. Não, no Super Bowl foi bizarro, né? Você não teve um retorno de kickoff sequer. Você teve vários kickoffs e todos foram touchback. Então, assim, acho que você não tem como. Acho que a NFL viu aquilo no Super Bowl e percebeu que, não dá. É impossível continuar desse jeito. A gente tem que fazer alguma coisa para mudar. E realmente a XFL, se você pegar os vídeos da XFL no passado, você vai ver que o kickoff ele é mais animado. Então, acho que é uma solução interessante para a NFL. Acho que é uma solução que é elegante. Acho que traz um pouco mais de inovação para a jogada, sem você aumentar o risco de lesão, que eu acho que é a grande preocupação, né? Você não pode mudar, você não pode tornar a jogada perigosa novamente, porque a incidência de concussão na NFL caiu bastante nesses últimos anos, muito por conta dessas mudanças muito top, né? Então você não pode voltar a crescer isso, porque seria temerário para a NFL. Então acho que se você traz um pouco mais de animação, sem colocar em risco os jogadores, acho que seria um mundo perfeito. Acho que essa mudança parece um pouco complicada, mas acho que você qualifica até um pouco o trabalho dos kickers no kickoff, porque o kicker ele não vai ter mais o incentivo de
jogar a bola direto pra endzone pra ser touchback, né? O cara ele vai ter que trabalhar melhor, fazer um kickoff mais curto, porque se ele jogar para touchback, o time adversário vai ter uma posição de campo melhor, né? Do que se ele fizer field dentro de campo. Então acho que você tem uma situação que você até qualifica o trabalho do kicker. Então acho que pode ser um ganha-ganha bem interessante para a NFL nessa mudança. Concordo. Vamos passar para o próximo tópico aqui na nossa pauta, que são os times com mais trabalho pela frente nessa off-season. Aqueles times que tem muita coisa a ser feita, né? Que tem um caminho longo até estarem prontos para a próxima temporada. Eu não encarei o exercício dessa forma, os piores times. Tem um time especificamente aqui na minha lista, que é um time bom, mas eu acho que tem muita coisa para resolver nessa off-season. Mas, Felipe, vamos começar pelo seu. Qual a equipe que você vê com mais trabalho nessa off-season? Eu peguei essa mesma raciocínio de você também, eu não peguei, porque seria muito fácil pegar, o New England Patriots tem muito trabalho pra fazer, óbvio que tem, o time tá começando do zero, então assim, óbvio que a gente não teria como falar desse daí, mas então eu também peguei mais ou menos esse raciocínio. Eu peguei o Buffalo Bills, um time que tem muita coisa pra fazer. Meu número 1 também. Porque é um time que tá nessa briga de gato e rato com o Chiefs, que atualmente ele é o rato, né? Não consegue virar o gato. Há muitos anos não consegue virar o gato. E é um time que agora você vai ter problemas muito sérios de salary cap para resolver. Tem jogadores para renovar contrato. Você tem um contrato muito forte do Josh Allen na folha que te impede, né, de negociar tanto assim esses contratos. Então acho que é um time que você, para continuar nessa briga, considerando que você tem toda essa uma conferência complicada, uma conferência forte, acho que é um time que tem muito trabalho, vai ter trabalho bem interessante para se fazer agora nessa janela de transferências, no draft, para não perder posições nessa corrida. Porque acho que é um time que, se não fizer um trabalho legal, se não fizer um trabalho direito nesses próximos meses, eu acho que ele corre sério risco de perder posições nessa corrida dentro da AFC, o que seria triste, né? Porque é um time que tá com o Josh Allen entrando no pico, né, da carreira dele, e acho que se você começar, eu acho que o Sean McDermott ele vai começar a sofrer um questionamento nessa temporada se o time não conseguir dar esse próximo passo. Então acho que é um time que tem um trabalho bem duro para ser feito agora nesses próximos meses, em termos de renovação de contrato, em termos de renovação de elenco no draft, em termos de como você vai gerenciar essa folha salarial para tentar manter esse time nessa briga com o Chiefs e com os outros times da AFC. Que o Sean McDermott deve estar pesquisando sobre atentado terrorista, né, nessa off-season, né, tá, sei lá, lendo sobre a história do IRA lá na Europa e tal, né, mas é exatamente o meu raciocínio, né, porque o Buffalo Bills, a sensação que eu tenho é que eles estão num ano, porque você nunca vai pra uma reconstrução com o Josh Allen, né, a beleza de você ter um quarterback que é discutivelmente o segundo melhor da NFL é que você sempre vai ser competitivo, né? Tendo um Josh Allen, você sempre vai brigar para chegar ali num divisional round, numa final de conferência, né? Mas a sensação que eu tenho é que foi um fim ali do núcleo que o Josh Allen teve ao redor dele na primeira metade da carreira dele, né? Porque você olha agora, os Bills têm muitos buracos no elenco e em posições importantes, e como o Felipe falou, sem dinheiro, né? O Stephon Diggs, que tá começando a dar umas dorezinhas de cabeça, e eu acho que ele deu um passo para trás nessa temporada. Fora ele, você tem o Khalil Shakir, que eu acho que é ok ali como terceiro wide receiver, né? O Gabe Davis é free agent, e não tem outro cara ali que você confia. Você olha para a linha defensiva, você tem o AJ Epenesa, que é free agent, que eu acho que não vai ser um cara tão barato assim. Você tem esse contrato Von Miller que eu achei que foi uma boa aposta na época, mas deu muito errado. Você não tem muitos jogadores, edge rushers, que você confia. O próprio AJ Epenesa não é um cara ali de 12 sacks numa temporada, né? E você olha pra secundária, Micah Hyde free agent, mas
envelheceu. Jordan Poyer não é free agent, mas envelheceu também. Tre'Davious White se machucou mais uma vez e ele é do draft de 2017, né? Então ele é um cara já mais veterano. Então você basicamente você tem que reforçar edge rusher, wide receiver, cornerback, que são discutivelmente 3 das 5 posições mais importantes na NFL, sem dinheiro e sem muitas escolhas altas no draft, né? Não é uma missão fácil e é exatamente isso que você falou. O Bills tá numa briga com o Patrick Mahomes, com o Kansas City Chiefs, que no ano embaixo eles venceram o Super Bowl. E quanto tempo mais você vai conseguir ficar batendo cabeça ali e não vai chegar porque você precisa ter mais do que isso, né? Então, eu acho que o Buffalo Bills, eles meio que precisam, sei lá, comprar umas 7 raspadinhas e ganhar em 5 raspadinhas pra ter uma boa chance de vencer o Kansas City Chiefs, porque eu acho que eles estão numa posição muito complicada mesmo, porque assim, a gente não vê outros times da AFC em viés de grande crescimento, né? Tipo Bengals, tipo Ravens, tipo os Dolphins e tal. Acho que são times que não têm prospectos de crescer muito, né? Mas você tem o Chargers, por exemplo, com o Jim Harbaugh, né? Então é uma conferência, o CJ Stroud crescendo com o Houston Texans e tal. Então é uma situação complicada pro Buffalo Bills. O meu segundo time, Felipe, e vão me acusar de clubismo, né? Mas tudo bem. New York Giants. Não. Esse aqui. O podcast Cara do Esporte vai ficar que nem o universo cinematográfico da Marvel, né? Porque quem escutou a cena pós-crédito do nosso último podcast já sabe do que eu estou me referindo. Porque eu acho que é um comando ali do Joe Schoen, do Brian Daboll, que entra no terceiro ano. O terceiro ano é um ano de muita pressão. É um time que regrediu como esperado nessa segunda temporada. Eu achei que não foi uma boa temporada do Brian Daboll. Eu acho que ele se deixou levar pelo sucesso do primeiro ano, achando que ele é o cara da franquia, que é tipo, sei lá, meio que se portando como um head coach estrela do futebol americano universitário, que ele é a estrela, né? Tipo o Nick Saban na Alabama, enfim, esses caras nesse nível. E ele não é. Ele foi o treinador do ano, levou os Giants acima do esperado, mas nada de outro mundo. E o que me preocupa é que você olha pro elenco. O que eu passei a off-season inteira passada falando? O time dos Giants ainda precisa evoluir muito. Não é um elenco que você espera de um time que venceu um jogo de playoff. E o elenco não melhorou. Pelo menos não consideravelmente, né? Você olha aqui nome por nome, tá basicamente no mesmo nível, então é difícil enxergar de onde vem a grande melhora desse time. Por isso que eu acho que eles vão ter muito trabalho, porque eu acho que é um regime que já tem alguma pressão e a primeira tarefa deles é definir se eles vão ser agressivos no draft por um quarterback. Eu acho que o futuro desse time está exatamente na escolha de um quarterback nesse draft ou não. Porque se eles forem agressivos e escolher um quarterback, eu acho que você tira um pouco de pressão em cima do Brian Daboll. Acho que você vai ter um quarterback novato, você vai ter um sangue novo lá, você vai ter um jogador, provavelmente um cara que vai chegar com um status bem elevado, né? Então, assim, você tira um pouco dessa pressão em cima do Daboll, né? Mas se você não for agressivo no draft, se você ficar na sua posição, se você escolher, pode escolher Bo Nix no segundo round, vai escolher Michael Penix no segundo round. Aí você tem uma pressão em cima do. Aí a pressão vai existir. Porque aí você volta à questão de um elenco que está fraco, um elenco que tem muitos buracos, é um elenco que não vai ser resolvido nessa temporada. Então acho que é um time que vai ter problemas, e acho que quem ouviu aquele podcast até o fim sabe da minha opinião. Eu acho que você tem uma sombra do Bill Belichick em cima do Giants que é bizonhamente enorme, porque quem acompanha o Giants sabe que o Bill Belichick é um nome muito influente no Giants, é um dos maiores técnicos, nunca foi técnico principal
na história do Giants, mas é um dos maiores técnicos na história do Giants. Tem ele tem voz lá dentro. Então, assim, um cara Por que... isso que Joe Judge se tornou o head coach dos Giants. Exatamente, né? Exatamente. Foi indicação do Bill Belichick. Então, assim, é um nome que vai criar uma sombra muito grande lá no Giants, apesar da idade avançada, apesar de tudo. Porque se o Brian Daboll começar a balançar, a primeira coisa que a mídia de Nova York vai falar, pô, olha aí, o Belichick vem aí, hein? O Belichick vai vir ano que vem, vai ser GM, vai ser técnico. E eu não duvido que aconteça, porque é um nome que tem muita influência lá dentro, é um técnico que vai chegar, acho que vai chegar acima de qualquer contestação, apesar dos últimos anos no Patriots. Então acho que assim, é uma situação de panela de pressão lá pro Brian Daboll, pro Bill Shane. E é uma das situações em que eu acredito que isso vai forçar a mão deles a escolher um quarterback cedo no draft, porque eu não acho que eles vão aguentar essa pressão de mais um ano de Daniel Jones ou de um quarterback veterano, ou escolher um quarterback no segundo, terceiro round. Acho que não, porque acho que eles sabem que esse ano a corda corre risco de arrebentar, e se arrebentar arrebenta pro lado deles. Então acho que eles vão ser agressivos nessas próximas semanas, porque agora o emprego deles tá correndo. Se não escolher um quarterback no draft, aí eu vou ficar bem surpreso, porque eles vão assumir uma responsabilidade que vai ser bem grande, porque eu acho que o elenco não vai corresponder a essa responsabilidade nessa temporada, não. Nada salva o emprego como um quarterback que joga bem, né? Um quarterback jovem, né? E assim, eu acho que é uma boa aposta, porque o Brian Daboll, se tem uma coisa que ele faz bem, é trabalhar com quarterback, né? A gente viu o trabalho dele com o Josh Allen, o que ele tirou do Daniel Jones no primeiro ano, que nunca ninguém tinha tirado, né? E só pra contextualizar, o Bill Belichick, ele foi o coordenador defensivo dos 2 títulos dos Giants antes dos 2 títulos da Eli Manning, né? Ele era o coordenador defensivo em 87 e em 91, né? Aquela defesa fantástica com o Lawrence Taylor, né? E por isso que ele tem uma ligação muito forte com a franquia, né? E eu concordo plenamente com o Felipe. Eu acho que se o Brian Daboll começar, sei lá, 0-4, eu não duvido nada. O John Mara já mandar uma mensagem pro Brian, não pra ele assumir imediatamente, né? Mas, pô, e aí, Bill, como é que você tá? Pô, vamos jantar e tal, não sei o que, e começar a preparar o terreno, né? Porque é assim. Doc Rivers de consultor. Exatamente. Pô, Belichick, vem aqui pra ser consultor com o Brian Daboll, por favor. Faz esse favor aqui pra mim, né? Ferro, cara. Mas é isso, eu acho que os Giants estão num momento complicado, digamos assim, né? Momento complicado desde o que, Felipe? Sempre, 2013? Né? Desde 2012. 2012. É. Mas e aí, o seu outro time? Eu vou pegar o Minnesota Vikings. Acho que o Minnesota Vikings é um time que vai precisar. É um time. São os pobres coitados, né? Porque eles pensavam que eles iam ser a força dominante da NFC North com esse período de transição do Packers. Aí veio o Lions, mas aí o Packers também não caiu tanto quanto eles pensavam que cairiam, né? Então o Vikings voltou a ser a terceira força, né, da NFC North. Então eu acho que é um time que tem muito trabalho a ser feito, porque potencialmente vai ter que ir atrás de um quarterback novo, né? Porque o Kirk Cousins vai testar águas no mercado, né? Pode ser que volte, né, pro Vikings no fim das contas, mas eu acho que é improvável, porque eu acho que agora a diretoria, né, e lá do Vikings, a diretoria vai ter realmente trabalho agora para reformular aquele elenco. Então acho que é um time que você tem certa expectativa, porque não é um elenco ruim, não é um elenco que você fala, pô, precisa reconstruir do zero. Mas se você vai começar com um quarterback novo, de fato é uma reconstrução do zero, né? Então assim, é um time que vai precisar fazer um belo trabalho agora para justificar a continuidade dessa diretoria pelos próximos anos. Então acho que é um time que vai ter que fazer um trabalho assim de continuidade na posição de quarterback, né? Eu acho que você tem o Kevin O'Connell, que é um cara que já mostrou que trabalha bem com quarterbacks, né? Então acho que isso facilita bastante, mas você vai precisar ter uma continuidade na posição que não caia tanto, né, de produção quanto era com o Kirk Cousins. Acho que você vai ter que
Ao mesmo tempo, você tem algumas falhas no elenco que podem ser meio complicadas de serem sanadas nessa situação do time de ter que ir atrás de um quarterback, de ter assinar um quarterback com um salário potencialmente elevado, né? Então acho que é um time que vai ter que trabalhar bem esses próximos meses para não começar a ficar atrás nessa corrida de novo na NFC North, né? Porque foi algo de que frustrou a torcida nessa última temporada. A lesão do Kirk Cousins acabou com qualquer planejamento, né? Porque você pensava ali, sei lá, vamos ter mais 2 anos de Kirk Cousins, a gente tem ainda essa janela para pensar em quarterback, aí ele rompe o tendão de Aquiles, né? Ele tá passando a bola e tal, sei que, parece bem nos treinos, nos videozinhos que eles postam lá e tal, mas o que você pode esperar dele? Assim, o melhor que você pode esperar para ele ainda é o terceiro melhor quarterback da divisão, né? Atrás do Jordan Love e do Jared Goff, né? Considerando... Claro, ele é mais quarterback que o Jared Goff, mas considerando a idade e vindo de uma lesão de tendão de Aquiles e possivelmente Justin Fields com Caleb Williams, né? Então você pode entrar numa temporada que você tem o 4º quarterback da divisão, né? Que seria um desastre, como o Felipe falou, né? Que parecia a próxima força ali da divisão, né? E eu só vou... O último ponto sobre o Vikings... Esquece esses rumores de troca de Justin Jefferson. Tô falando com você, ouvinte. Não vai acontecer. Sei que você deve ter visto, né, Felipe? Essas histórias aí. Sim. Isso não vai acontecer, pelo amor de Deus, né? Ele é um dos 5, talvez 3 não quarterbacks mais valiosos na NFL. Nunca. Ele é a pedra fundamental daquela franquia, não tem como. Não, e assim, um wide receiver jovem do nível dele, não tem time que... Assim, seria uma loucura, uma troca, né? Seria um preço absurdo e os Vikings, tendo esse cara, não pode abrir mão. Eu separei 2 aqui. Eu não sei se a gente tinha combinado 3 ou 2, mas eu separei 2, Felipe. Você falou Vikings e Bills, né? E eu tô com Bills e Giants. Acho que o Chargers é um que vale citar, porque eu acho que as pessoas... Eu vejo muita gente falando assim, o Chargers tem um bom elenco. O Chargers tem um elenco de nomes reconhecíveis. Em 2024 eu não acho que é um bom elenco. Então é um time que vai ter bastante trabalho pela frente, mas tendo o Justin Herbert é um pouco parecido com o Bills. Né? Tendo o Josh Allen, tendo o Justin Herbert, você parte de um estágio bem mais avançado do que se seu quarterback fosse o Daniel Jones, por exemplo. Mas é isso, Felipe, muito obrigado pela participação. Sigam ele lá no @oquarterback. Queria falar com ele sobre Duna 2, mas ele não viu o filme ainda. Então eu já tuitei sobre o filme, você então que me segue lá. Postei no Instagram também. Você sabe minha opinião sobre o filme. Gostei bastante. Gostei bastante do primeiro, inclusive, também. Não tinha visto o original, não tinha lido os livros, nenhum contato. Pensando em ler os livros agora. Mas, Felipe... Não leia, são chatos. É mesmo? Muito chatos, horríveis. Ai, meu Deus. É bom que eu tava já em cima do muro ali, porque eu pensei, eu quero ler o livro, mas eu não quero... Eu quero ver a história no filme, né? E aí... Horríveis. Então, tá decidido, não vou ler o livro. Muito obrigado, Felipe, por me salvar. E até a próxima. Até a próxima. Então é isso, pessoal. O podcast Cara dos Esportes volta amanhã com o episódio sobre NBA. Não deixe de escutar. O próximo episódio sobre NFL vai ser postado na sexta-feira. Eu ia falar quinta-feira, mas na sexta-feira. Exclusivo para apoiadores. Então, até lá. Tchau.